Será que todos os caminhos levam a Deus? Será que ele deixou alguma coisa escrita na sua palavra para que hoje nós possamos escolher a verdadeira religião? É esse o nosso estudo de hoje. Então, hoje nós vamos estudar o que Jesus ensinou sobre a igreja. E antes de começar o nosso estudo, que é o nosso quadro Ensinos de Jesus, eu gostaria de pontuar com você uma informação muito relevante para a gente começar o nosso estudo. Olha só o que está aí na tela. De acordo com o Centro para Estudos no Cristianismo Global, em meados de 2023, havia 47.300 denominações práticas cristãs. Em 2025, estima-se que serão 49 mil e em 2050, 64 mil. Então, diante dessas informações aqui, será que Deus deixou algum caminho para que nós não nos enganemos nesses dias? Então, como eu já falei, é sobre isso que nós vamos estudar no nosso estudo sobre a igreja, tá? Então, antes de começar, é importante que você tenha aí a sua Bíblia, tá? A Bíblia que vai nos mostrar o caminho, ela é o nosso guia. Então, aqui, como eu sempre falo, não tem nada de achismo, é justamente o que a Bíblia diz e pronto, tá? Você também é importante que tenha uma caneta e o nosso estudo, ok? Esse estudo aqui vai estar o link dele aqui embaixo e você pode acessar a versão em PDF dele, tá? Para você conseguir acompanhar o nosso estudo. E aí você pode imprimir para ser melhor de acompanhar aqui o que vai ser falado, ok? E antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado a Deus pela oportunidade de estudar a sua palavra. Pedimos que o Senhor nos ilumine nesse momento para que possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer. É isso que pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, pegando o seu material aí, vamos para a introdução, que diz assim: Jesus veio a esse mundo com a missão de organizar a sua igreja. E muitas pessoas falam que não, né? Falam que Jesus não tinha religião, falam que a igreja foi instituída depois dele, mas não, ele veio para organizar a sua igreja. E a gente vai ver exemplos disso, tá? O chamado de Cristo aos 12 discípulos foi o primeiro passo no sentido de organizá-la, tá? Então é interessante que você até use os evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, para entender um pouquinho mais das características desses discípulos, porque visivelmente, se você fosse montar uma equipe para fundar algo religioso, você não escolheria essas pessoas. Então, para mostrar para nós que Deus pode transformar qualquer pessoa, tá? Continuando. Como no Antigo Testamento, 12 patriarcas ocupam o lugar de representantes do povo de Deus. Israel, assim, no Novo Testamento, 12 apóstolos representam a igreja cristã. Olha só que legal. Então, 12 lá para trás, 12 para os nossos dias também, né? A igreja foi organizada a fim de cumprir o plano divino de encher o mundo com o conhecimento da glória de Deus. Ela se torna responsável não somente por levar o evangelho ao mundo, como nós podemos ver lá em Mateus 24:14 e também o 28 do 18 ao 20, mas também deve nutrir espiritualmente aqueles que aceitam o evangelho, tá? Aprenderemos então nesse estudo mais sobre esse tema. Então vamos para a nossa primeira pergunta. E essa pergunta aqui, muitas pessoas interpretam o texto que a gente vai ler de forma errada. Então, nós vamos entender ele com profundidade. A pergunta é: quem é o fundador da igreja cristã? Então, pegue a sua Bíblia, vamos lá para Mateus. Então, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? Mateus 16, versículos 16 e 18. Olha só o que diz. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? Aqui muitos pensam que Pedro foi o primeiro papa da igreja, foi a pessoa instituída para ser a base do cristianismo, mas não. Jesus estava falando com ele e se referindo a ele mesmo, a Jesus, quando falou sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tá? Tanto que vários outros textos, como a gente pode ler agora mesmo, deixa eu pegar aqui, que é 1 Coríntios 3:11. Peguei comigo 1 Coríntios 3:11 porque vai nos dar o significado desse verso aqui, ok? Então, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Paulo aqui vai dizer para nós, e não vai restar dúvida, nesse verso que a gente acabou de ler, que o fundamento da igreja cristã é Cristo, tá? E nenhum outro, exatamente Cristo.
ok? Então, para não ficar dúvida aí no nosso estudo. Essa igreja fundada por Jesus teria 3 responsabilidades, olha só que importante. 1. Manter viva a chama do evangelho. 2. Preservar a doutrina apostólica. E 3. Alertar o mundo sobre a volta de Jesus. Olha só que precioso. Então, esse daqui é o compromisso da igreja com Cristo. Se ela não está atendendo esses requisitos aqui, já dá para ver que não está seguindo os passos de Jesus, ok? Vamos para a próxima pergunta, que diz assim: quem o apóstolo Paulo reconhece como fundamento da igreja? Então vamos ver mais uma vez ele falando, e agora lá em Efésios. Um pouquinho mais para frente, nós chegamos em Efésios, tá? Então você vai passar Gálatas e aí vai chegar em Efésios 2, versículos 19 a 21, que diz o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E o versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então aqui, mais uma vez, enfatizando que a pedra angular, o fundamento da igreja cristã é Jesus Cristo, ok? Olha só, a figura de construção de um templo é frequentemente usada nas escrituras para ilustrar a edificação da igreja. Então, vários e vários pontos você vai ver que fala exatamente esse termo que eu já usei, né, que é a pedra angular. A pedra angular era a principal pedra da construção de um edifício. Então, para exemplificar que Jesus é a base, o alicerce da igreja, ok? Vamos para a próxima pergunta? Qual é o grande desejo de Cristo para com a sua igreja? Olha só, então vamos lá para Efésios 5, versículo 27. Deixa eu pegar aqui também. É importante que você pegue isso na sua Bíblia para ter familiaridade com ela. Nós já estávamos em Efésios, agora é só avançar para o capítulo 5, versículo 27, que diz assim: para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha só que interessante. Então, esse daqui é o que Deus espera da sua igreja, né? Como nós vimos aqui, o grande desejo de Cristo para a sua igreja é que ela se apresente sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Por quê? Aqui a gente tem que ter bem claro que a igreja é composta por pecadores, tá? Como a gente vive num mundo de pecados, não tem como uma pessoa ser santa, mas santa, quando a Bíblia diz aqui, é separada, tá? Uma pessoa diferenciada, separada por Deus. Então, quando nós vamos nos assemelhando à imagem de Cristo, nós vamos nos tornando mais parecido com Ele, tá? Então, quando alguém do mundo vê você, tem que ver algo diferente, né? Não pode ver mais do mesmo, senão você não está trazendo Cristo para o seu caráter, ok? Então, deixa eu só pontuar aqui com você que esse capítulo 25, se você viu ali um pouco mais em cima, o subtítulo do versículo 22 diz assim: o lar cristão, marido e mulher. Nesses versos, principalmente do 22 até o 32, vai trazer para nós a informação de que Cristo compara a igreja à noiva, à mulher, tá? Então, quando a gente for ver lá para frente, em questão de profecia, quando cita a mulher lá, pode crer que está se referindo à igreja, tá? Então, como a gente lê lá no capítulo 12, né, que o dragão perseguiu a mulher e tal, então a gente vai entender que o dragão perseguiu a igreja, ok? A gente vai daqui a pouco ler esse verso, então vai ficar mais claro, tá? Então, outra pergunta que eu gostaria de levantar aqui é a seguinte: será que a Bíblia pode nos ajudar com essa questão aqui? Quais as características da igreja verdadeira? Então, a gente tem que entender que Deus é um Deus de ordem, tá? E tem um verso aqui que eu gostaria de ler com você, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, que diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem, tá? Então, a ordem é a primeira lei do céu. Deus é um Deus extremamente organizado. Então, quando a gente tem um pouquinho mais, vai conhecendo um pouquinho mais de Deus, nós vamos pegando as características dele para a nossa vida também. Uma delas, e a principal delas, é que a gente tem que ser organizado, né? Então, como a gente viu aqui no verso 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, se Deus é um Deus de ordem, será que para a igreja dele, que ele formou, seria uma bagunça?
Seria qualquer um fazendo o que quer? Ou por exemplo, pega um verso aqui e já faz uma nova doutrina. Será que ele não deixaria regras para nós conhecermos a igreja verdadeira? Então é agora que nós vamos entender que Deus deixou, e nós vamos ver nos versos da Bíblia, ok? A gente tem aqui que sempre colocar a Bíblia como nosso guia, não a gente guiar a Bíblia, ok? Tem muita gente que adapta a Bíblia à vida da pessoa, mas não, a gente tem que adaptar a nossa vida à Bíblia, ok? Então vamos lá para a primeira característica, que diz assim: guarda todos os mandamentos de Deus. Então, será que a igreja verdadeira tem que guardar os mandamentos de Deus? Vamos ver na Bíblia? Apocalipse 12, versículo 17. Então, é justamente o texto que eu citei anteriormente, tá? Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, olha só que importante. Lembram que a gente falou lá atrás, quer dizer, agora há pouco, né? Que mulher significa igreja? E agora, eu gostaria que você voltasse uma página e lesse o verso 9 do capítulo 12, que diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então você vê que quando a Bíblia fala de dragão, ele está se referindo, a Bíblia está se referindo a Satanás? Então agora, voltando para o nosso verso 17, nós vamos ler com essas novas informações agregadas, ok? Então, olha só, em vez de dragão, eu vou falar Satanás, e em vez de mulher, eu vou falar igreja, para a gente entender o contexto aqui. Irou-se Satanás contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, você vê que fica claro que Satanás combate a igreja de Deus, a verdadeira, que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus? Então, como primeira característica que a gente vê aqui, a igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus. E agora você pode estar pensando, tá, mas quais são os mandamentos de Deus? Volta um pouco na sua Bíblia, lá para Êxodo, tá? Êxodo vai trazer essa informação para nós em Êxodo 20, ok? Êxodo 20, a partir do versículo 3, vai mostrar para você os 10 mandamentos de Deus. E é importante que você estude e veja o nosso vídeo que nós já estudamos sobre os 10 mandamentos, tá? Tá aí na nossa playlist do canal Ensinos de Jesus e você vai ter acesso a esse conteúdo. Então é muito importante e muito rico de informação para a gente entender que os 10 mandamentos não foram abolidos, tá? E eles estão aqui para a gente entender um pouquinho mais deles. Então, vê aí no canal que vai ter esse estudo sobre os 10 mandamentos. Se não me engano, o título do vídeo é A Lei, tá? Eu vou deixar aqui no card para ficar mais fácil. Então, continuando, vamos para a próxima. Então, essa daqui é a primeira característica, né? A gente viu que guarda todos os mandamentos de Deus. A próxima característica é: tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então, só para a gente entender um pouquinho mais, quando a gente leu aqui no capítulo 12, o versículo 17, lá no fim tinha duas características, né? Guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Tá, e o que seria o testemunho de Jesus? Então a gente vai ver na Bíblia, tá? Que está um pouquinho mais para frente, no capítulo 19, versículo 10. Vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 19, versículo 10. Lá no finalzinho do versículo diz assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou o espírito da profecia, tá? Então, aqui a gente está vendo que era uma característica da igreja verdadeira de Deus ter espírito de profecia, que seria o quê? Alguém mandado por Deus para ajudar, inspirada por ele, né, para ajudar os seus servos, ok? Então, esse é um estudo sobre profetas que nós vamos ter, que é o próximo, tá? Então, já se inscreve aí no canal para você acompanhar o nosso próximo estudo, que vamos falar sobre profetas, e é espetacular. Também nós vamos ver na Bíblia as características da pessoa, se ela é um verdadeiro profeta e se não é um verdadeiro profeta, tá? Então não se esquece, já se inscreve aí no canal. Então, a gente viu aqui a primeira característica, né? Guarda todos os mandamentos de Deus. E segundo, tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, ok? Próxima característica é: surgiria como movimento profético no fim das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14.
ou seja, no ano de 1844. Você já viu esse vídeo aqui que nós fizemos sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs? Se você não viu, também veja esse estudo que nós fizemos, porque a gente pegou a Bíblia e a história, e aí uniu e viu que a Bíblia já falava sobre tudo o que ia acontecer. E aí a história concretizou o que a Bíblia já tinha falado, ok? Então vamos ler Daniel 8, versículo 14, que é muito importante para a gente entender mais uma característica, né? Só para você entender, olha só o que diz aqui. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, tá? Então aqui, para você que não viu esse vídeo ainda, pode ser uma informação estranha, mas veja lá, porque é um vídeo até longo, mas para você ver na história que a Bíblia já falava tudo o que ia acontecer, tá? Então ali em 1844 começou o juízo, tá? Que a gente vai ver que também é uma característica do povo de Deus. Vamos para o próximo, que diz assim: teria uma mensagem singular a pregar contida em Apocalipse 14, versículos 6 a 12. Então volta lá para Apocalipse, nós vamos ver as 3 mensagens angélicas, tá? Então a partir do verso 6 você tem a primeira, que diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Olha só. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem angélica. Eu gostaria de voltar com você na leitura para a gente ler com mais calma. Olha só, começa assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu. Pense, aqui, quando a gente vai entender um pouquinho mais de profecia, anjo significa mensageiro, tá? E você vê que ele está voando pelo meio do céu, não dá um sentido de pressa, de velocidade? Então vamos continuar. Tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E quem que são os que se assentam sobre a terra? É na continuação do verso. A cada nação, tribo, língua e povo. Quando a Bíblia fala a cada nação, tribo, língua e povo, ela deixou alguém de fora? Com certeza não, né? Então é para todos, essa mensagem é para abranger o mundo inteiro, né? E aí diz no verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então aqui, uma característica da igreja verdadeira é que ela pregaria sobre o juízo. Então por isso que é preciso você assistir esse vídeo das 2.300 tardes e manhãs, tá? Você vai entender que o juízo de Deus começou em outubro de 1844, tá? É um estudo fenomenal, muito legal, que você vê incrivelmente, como eu já falei, né? Na história, e a Bíblia já falando tudo o que ia acontecer, e aí depois a história acontecendo, tá? E o finalzinho do verso 7 que diz assim: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você lembra onde que cita exatamente isso daqui? No mandamento 4 dos 10 mandamentos, tá? Então eu gostaria de ler com você, voltar lá para Êxodo, capítulo 20, tá? E aí a gente vai ver essa mesma informação. Então, ele está lembrando a gente dos 10 mandamentos, principalmente do 4º mandamento, que também a gente já estudou, e foi o estudo passado, né? Deixa eu ver aqui, exatamente. Então, se você quer saber mais sobre o 4º mandamento, nós fizemos aí o último estudo, ok? Que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o filho, nem a filha, nem o servo, nem a serva, nem o animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Olha só o verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então você vê que essa informação aqui do início do verso 11 é exatamente o que Apocalipse 14 vai falar para nós, no versículo 7. Então fica bem claro, né? Eu acho legal que a Bíblia não dá dúvida, não dá margem para a gente pensar outra coisa. E olha só, então o que a gente viu aqui foi a primeira mensagem angélica. A segunda é, o verso 8. Seguiu-se outro anjo e segundo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esse é um verso que talvez, se você não ouviu antes, parece bem estranho, né? Mas quando a Bíblia fala de Babilônia, é a grande confusão, tá?
E quando fala que a beber todas as nações do vinho da sua fúria, né, da sua prostituição, são doutrinas falsas, tá? Então, são doutrinas contrárias à Bíblia. Então, a Bíblia fala uma coisa, e aí vem Babilônia, que é a grande confusão, né? E fala outra coisa, ou distorce o sentido do que foi dito, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho mais. E por fim, aqui a terceira voz, né, o terceiro anjo ou a terceira mensagem angélica que diz o seguinte: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Tá? Então aqui a gente vê três mensagens angélicas. Nós podemos continuar o estudo com o Binho, né, que a gente fez anteriormente, para entender um pouquinho mais sobre esse texto aqui, que também é espetacular, tá? Isso daqui é profecia pura, ok? Então, é importante a gente aprender. Então, já se inscreve no canal para não perder os nossos próximos conteúdos, ok? E o último verso que eu gostaria de ler dessa passagem aqui é o versículo 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então você viu que aqui está reiterando o que nós lemos lá em Apocalipse 12, versículo 17? Para não ter dúvida, né? Então os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ou o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, ok? Vamos para mais uma característica que diz assim: seria um movimento mundial. Vamos lá para Mateus 24:14. Esse texto é muito importante e, como eu já disse para você, se você tem acompanhado o nosso canal aqui, foi com ele que eu baseei para criar esse canal, ok? Mateus 24:14 diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim, tá? Então essa igreja de Deus, ela não pode ser uma igreja regional, limitada por território, né? Ela tem que ser um movimento mundial, que abrange o mundo todo, porque como nós vimos ali no versículo 6, né, do capítulo 14, das mensagens angélicas, nós vimos que era a todo povo, toda a tribo, toda a língua, todas as nações, né? Então, como aqui a gente vê, não pode ser exclusivo de um território, ok? Então, como última característica, eu gostaria de ler aqui com você, que olha só, manteria todas as verdades apostólicas como estão na Bíblia, tá? E isso eu gostaria de ver com você lá em Atos 2, versículo 42. Então pegue aí comigo na sua Bíblia, que é importante a gente ver também, tá? Olha só o que diz, Atos 2, versículo 42 diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, então é uma igreja muito unida que tem como característica voltar essa característica da igreja primitiva, né? Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, ok? Então essas são as características da igreja verdadeira, tá? Só que agora você pode estar pensando assim, tá? Então, de todas aquelas religiões que nós vimos lá no início, que, se não me engano, chegava a 49 mil, né? Deixa eu voltar aqui para a gente ver rapidinho. Então, olha só aí na tela, estima-se que serão 49 mil em 2025, né? Então, pensa, 49 mil para achar a igreja verdadeira, agora ficou mais fácil, né, exatamente com essas características aqui, ok? Se você for ver na história, tá? Então, igreja que guarda os mandamentos de Deus. Então, muitas igrejas se diferenciam por guardar o sábado. Se você for ver só as igrejas que guardam o sábado, né, as denominações que guardam o sábado, de 49 mil você cai para 149, tá? Tem o testemunho de Jesus, esse daqui a gente vai entrar com mais profundidade no próximo estudo, tá? Surgiria como movimento profético no fim das 2.300 tardes e manhãs. Esse daqui é um estudo que eu preciso que você comente se você quer a parte 2 do nosso estudo das 2.300 tardes e manhãs, tá? Para a gente entender essa parte aqui com mais seriedade. No final de 1844, um grupo esperava a volta de Cristo. Eles interpretaram de forma errada um acontecimento. Então, assim, aconteceu o evento, só que eles pensavam que era uma coisa, mas no fim era outra, tá? Quando
esse grande desapontamento aqui era até uma parte profética. Se você for ver na sua Bíblia, está lá em Apocalipse 10. Tá? E, como eu já falei, então comenta aqui embaixo para a gente fazer com mais profundidade esse conteúdo que é muito importante. Essas pessoas, depois que elas estudaram a Bíblia e pensaram que Jesus ia voltar, em outubro de 1844, houve um grande desapontamento, tá? E isso você pode pesquisar na história. Então, milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas esperando a volta de Cristo no dia 22 de outubro de 1844. Jesus, como nós sabemos, não voltou. Mas desse grupo que estava esperando Jesus voltar, houve 3 subgrupos, ok? Só para a gente entender um pouquinho mais. O primeiro grupo, ele chutou tudo, né? Não quis mais saber, voltou para o mundão, voltou para onde que estava. Então esse foi a característica do primeiro grupo. O segundo grupo voltou para suas denominações, né? Então eles tinham saído, foi um grupo grande, e quando aconteceu esse grande desapontamento, eles voltaram para as suas religiões. Só que teve um terceiro grupo. Esse terceiro grupo ele continuou estudando com mais profundidade a Bíblia, tá? Então, só para você entender um pouquinho mais, a Igreja Adventista não foi fundada em 1844. Ela foi fundada como igreja em 1863. Tá? Então, se você for ver na história, as características que nós pontuamos aqui, que a Bíblia nos mostrou, elas combinam todas com a Igreja Adventista. Tá? É por isso que nós temos estudado a Bíblia aqui semanalmente, para a gente entender um pouquinho mais da Bíblia a cada dia, ok? E olha só, teria uma mensagem especial para pregar contida em Apocalipse 14, como nós vimos ali, a mensagem angélica. Eu não conheço outra igreja que pregue sobre o juízo de Deus. Então, é importante que nós nos aprofundemos também. Nós já temos o conteúdo aqui, né, sobre o juízo de Deus. Nós vimos que ele tem 3 fases, que já começou em 1844, a fase investigativa. Então, se você quer aprofundar também nesse conteúdo, assista aí o nosso estudo sobre o juízo, tá? Tá aqui na playlist do Ensinos de Jesus. E se você tiver qualquer dúvida, comenta que vai ser um prazer poder responder, ok? Então, vamos continuar o nosso estudo aqui, que diz assim: a igreja invisível de Deus. Então a gente já viu que Deus tem uma igreja visível, tá? Agora nós vamos ver a igreja invisível de Deus. João 10, versículo 16, que diz o seguinte: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Olha só que interessante a informação que Deus está trazendo aqui para nós. Deus tem sinceros em todas as igrejas. Tá? Não é exclusividade de uma religião que todos vão se salvar. Não, nós precisamos ter o coração entregue a Deus. Não adianta nada eu ser um cristão e aí só vou na igreja no dia de culto e quando eu não estou na igreja estou vivendo uma vida longe dos caminhos de Deus. Então não faz sentido isso, a gente tem que ter o coração entregue a Deus, ok? Olha só, vamos ver então o que Deus fala sobre essa igreja invisível? Vamos lá para Apocalipse 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então aqui Deus está fazendo um convite para os sinceros virem para o aprisco dele. Então, como a gente sabe, em todas as religiões tem pessoas sinceras. E Deus vai trazer elas, vai mostrar a verdade para elas, ok? Outro verso que eu gostaria de ler com você é Atos 17:30. Esse versículo é muito interessante da gente entender um pouquinho mais dele, porque diferente das regras de trânsito, quando você não sabe alguma placa e você infringe a lei, você tem que pagar, mesmo que você não saiba. Mas olha só o que Deus vai falar para nós em Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, até o momento que você não sabe, por exemplo, puxa, mas eu não sabia que tinha que guardar os mandamentos. Ok, então você não era culpado. Agora que você sabe, você se torna culpado se você não segue os 10 mandamentos. Entendeu como é simples? Deus, ele é muito justo. Se você não tem a luz, ele não vai te cobrar por essa luz. Agora, se você tem a luz, ele vai te cobrar, ok? Mas é importante aqui que a gente tenha bem claro em mente que a voluntária ignorância também é pecado. Então, assim, poxa, você sabe que a Bíblia vai falar as coisas que você precisa fazer. Então, nem vou estudar a Bíblia para não saber. Aí é a voluntária ignorância. Em todas as épocas, Deus teve um povo leal às suas leis.
com a missão de ensiná-las ao mundo. Então, como nós vimos lá no Antigo Testamento, ele tinha o povo de Israel. Agora, no Novo Testamento, ele tem a igreja cristã, ok? A Bíblia ensina que Deus tem uma igreja visível, também conhecida como remanescente. Essa surgiria no tempo apontado pela profecia, como nós vimos lá, Daniel 8,14. Tá? E você pode continuar o estudo com o capítulo 9, versículos 24 a 27, e também Apocalipse 10, dos versículos 8 ao 11, que fala sobre o livro amargo. Tá? Então, é isso que eu estou te falando. Se você tem curiosidade, se você quer saber mais, comenta aqui embaixo que eu trago estudos específicos desses temas, ok? Ao mesmo tempo, Deus tem uma igreja invisível. Em todas as eras, Deus teve pessoas que, mesmo não pertencendo à igreja visível, seguiam todas as verdades que conheciam de sua palavra e que serão julgados por esse conhecimento. Então, olha só que interessante, é através da luz que a pessoa recebeu. Então, uma frase que eu gostaria de finalizar o nosso estudo aqui diz assim: somos julgados pela luz que recebemos e pela luz que rejeitamos. Olha só que interessante. Então, nós estamos finalizando o nosso estudo e eu gostaria de ir com você para minha decisão, tá? Que diz assim: compreendendo que Deus tem filhos sinceros em todas as denominações religiosas, esses são os membros da Igreja Invisível de Deus, mas também reconheço ter Deus uma igreja visível e remanescente, e desejo me unir a ela através do santo batismo. Se você tem essa convicção, eu gostaria de orar por você nesse momento. Senhor, nosso querido Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos porque tudo o Senhor deixou como guia a sua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor a cada dia nos dê mais luz para que nós possamos entender o que o Senhor tem a nós. Pedimos que o Senhor nos guie nas dificuldades da nossa vida, que o Senhor nos instrua a partir da sua palavra e que assim possamos estar mais perto de Ti a cada dia. É isso que pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém.